É, Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês estão observando aí o material de língua portuguesa, terceiro ano, e os alunos que não têm livro, eles vão poder estudar aqui com esse material, com esse PDF que eu preparei aqui para vocês, ok? Então, capítulo 2, com o tema Vanguardas Culturais Europeias. Então, aqui a gente observa que nós temos aqui dois temas aqui no capítulo 2 do livro de vocês, né? O tema Vanguardas Culturais Europeias e o tema Modernismo em Portugal. Mas, dessa vez, nós vamos trabalhar apenas o primeiro tema, que é o tema Vanguardas Culturais Europeias. Inclusive, no período em que a gente estava tendo aula presencial, nós falamos um pouco sobre esse assunto, né? Sobre o assunto Vanguardas Culturais Europeias, né? Ou simplesmente Vanguardas Europeias. Então, nós tivemos aula sobre esse assunto, tá? Então, agora, nesse momento, né, nesses próximos dias, conforme os horários aí que foram passados aí para vocês, nós vamos ter aí uma prova, mas será uma prova de nível, né, nível básico, né, eu diria com poucas questões, né, então a gente não vai, digamos assim, pegar pesado, né, dessa vez, até porque o conteúdo que foi trabalhado, né, de acordo com a disciplina, foi o conteúdo, né, um conteúdo em pequena quantidade, né, um conteúdo reduzido, né, um conteúdo pela metade, né, porque a gente já estava ali ainda entrando no metade do mês de março, então a gente ainda tinha até o mês de abril para a gente trabalhar, para a gente ter aulas. Então, foram trabalhados aí poucos assuntos e, portanto, com base nesses assuntos que nós iremos, no caso eu, por exemplo, língua portuguesa, vou fazer essa prova, tá? E antes de começar aqui os comentários, a revisão, eu queria lembrar que no aplicativo, no site, ou melhor, no canal do YouTube, né, no canal que eu criei no YouTube, eu trabalhei alguns assuntos de literatura e também trabalhei algumas correções de textos e também fiz alguns comentários sobre as competências que são cobradas aí na prova de redação do Enem. Só que eu estava tendo um problema aí com o aparelho celular, então o aparelho que eu tinha não tinha uma capacidade, não tinha capacidade de armazenamento adequado, né? E não tinha como eu trabalhar diretamente com os alunos para enviando vídeos, enviando arquivos, enfim, PDFs, recebendo material de alunos. Então, porque eu trabalho em duas escolas, aí tem uma quantidade, né, uma quantidade grande assim de alunos, de turmas. Então, eu no período de abril, né, no período de abril até o final, né, até o mês de março, de junho, até o mês de junho, eu trabalhei com essas gravações de aulas, né? E essas aulas, elas estão, aliás, disponíveis em um canal do YouTube, né? Em um canal do YouTube. Ou melhor dizendo, do YouTube não, né? O canal meu, né? Só que lá no site, né? No YouTube. Então, depois eu vou passar para vocês o link para quem quiser dar uma olhada lá nos vídeos, tá? É um vídeo gravado, a qualidade não é boa, mas quem quiser assistir, vou passar depois os links aí para vocês assistirem lá
algumas correções de redação, né, alguns comentários que eu fiz lá. E eu usei também alguns textos, né, de alunos, né, textos que eu recebi no começo, né, no começo do ano, lá no período em que estava tendo aulas presenciais. Então, naquele período eu recebi alguns textos de vocês aqui da turma terceiro ano B, né? Nós fizemos um texto, eu solicitei que vocês escrevessem um texto sobre uma charge, né? Uma charge que trazia questões sociais, né? Ligadas ao campo da política, né? Ao campo social, tá? Então eu peguei alguns desses textos e já fiz algumas correções envolvendo a ortografia, né? Envolvendo a questão da gramática, tá? E também eu peguei um texto, né? Eu fiz uso de um texto de um aluno, de uma aluna de uma outra escola onde eu trabalho. E lá eu trabalhei, eu fiz lá umas explicações sobre a questão da fuga ao tema, né? Sobre a questão da estrutura da redação, né? Tese, argumentos que estão de acordo com a tese, né? Redação que finaliza com um parágrafo de conclusão contendo, né? Tem que saber, parágrafo de conclusão contendo uma proposta de intervenção, né? Uma proposta de intervenção adequada, tá? Então, tudo isso a gente fez, todos esses assuntos eu deixei estar disponível, aliás, em um canal no YouTube. E também temos lá também umas redações lá, uns exemplos de redação, exemplo de redação nota 1000, né? E a partir dessas redações eu fiz alguns comentários em relação à competência 1, né? E também em relação à competência 2, que são, na verdade, quando se fala em competência, nós estamos falando em critérios, tá? O Enem, a prova, né, o vestibular, que a gente chama de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, na prova de redação, eles têm como base 5 critérios, né, que a gente chama de competências, tá? Então, o aluno precisa conhecer, precisa aprender esses critérios e precisa aprender essas competências, né? Então, essa semana eu ainda vou ter um horário aqui na turma e nesse horário eu vou passar para vocês os links com esses assuntos aí, essas explicações, esses vídeos que tem aí nesse canal que eu criei no YouTube. E também vou deixar para vocês aí uma apostila, né? Eu tenho uma apostila em PDF, eu não sei se algum de vocês aqui do grupo tem, né? Eu vou deixar com vocês a apostila com esses critérios, né? Contendo essas explicações sobre esses critérios, né? Sobre essas competências, tá? As 5 competências cobradas aí no vestibular do Enem, especificamente na prova de redação. Pois bem, então vamos aqui iniciar aqui a nossa revisão de literatura. Então, a nossa prova ela terá apenas questões de literatura, tá? Na próxima avaliação, aí nós teremos aí conteúdos de gramática e de literatura na prova de português, tá? Quando se fala em prova de português, estamos falando de literatura e gramática, tá? Então, iniciando aqui com um texto intitulado O Futurismo, tá? Muito bem, então é um texto escrito por Filippo Tommaso Marinetti, que é considerado o líder
da vanguarda chamada de futurismo, né? Então, Filippo Marinetti é considerado aí o líder do futurismo. Então, esse texto aqui que a gente vai ler, que nós vamos ler agora, foi escrito, né? Foi publicado aí em 20 de fevereiro, tá? Em um jornal francês, em 20 de fevereiro de 1909, tá? Vamos, meus amigos, disse eu, partamos, enfim. A mitologia e o ideal místico estão ultrapassados. Vamos assistir ao nascimento do centauro e veremos logo voarem os primeiros anjos. É preciso abalar as portas da vida para nela experimentar os gonzos e os ferrolhos. Partamos, eis o primeiro sol nascendo sobre a terra. Nada é igual ao esplendor de sua espada vermelha, que se esgrima pela primeira vez nas nossas trevas milenares. Com o rosto mascarado pela boa lama das usinas, cheio de escórias de metal, de suores inúteis e de fuligem celeste, nós ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Então, a gente observa aqui no texto, né, que o autor, o líder do futurismo, ele já deixa claro aqui a sua opinião, ou então o seu desprezo pelo passado, né? Ele já deixa aqui claro o seu desprezo pelos valores, né, antigos. Aqui ele cita a mitologia, tá, como sendo algo ultrapassado. E também nós observamos aqui no texto que ele já faz referência a elementos da modernidade, tá? Quando ele cita as usinas, né? Fuligens, tá? Então, todos esses elementos aqui que estão aí associados ao campo da modernidade, né? A era moderna. Outra referência também aqui de desprezo, algo negativo também que a gente observa no texto, quando ele fala dos elementos milenares, né? Aqui a gente pode associar os conhecimentos milenares, né? Os conhecimentos tradicionais, aquilo que são os conhecimentos que são transmitidos, né, de geração para geração, tá? Só que ele não vê isso como algo positivo, né? As artes milenares, né, os conhecimentos milenares, ele não vê isso como algo positivo. Ele vê como trevas, né? Ou seja, como algo negativo, tá? Então, aqui ele diz: nós ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Agora a gente tem aqui os dois pontos, e em seguida ele vai dizer quais são essas vontades, né? Ou seja, quais são os objetivos, né? Quais são os desejos dos futuristas, né? Então, aqui ele parou aqui com os dois pontos, e após os dois pontos, o autor vai nos apresentar quais são essas vontades, né? Quais são esses desejos, né? As metas que os futuristas pretendem alcançar, né? Então, vamos a continuação do texto aí na página 25, né? Então, nós começamos na página 24, página 25. Então, ele diz,
ele diz o seguinte, lá no texto anteriormente: nós ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Aí, quais são essas vontades, né? Então, aqui na próxima página, nós temos aqui o que a gente chama de manifesto, né? Aqui o autor está manifestando, está registrando aqui e publicando, né? Ele deixou publicado em uma revista francesa essas ideias, esses ideais, esses desejos, né, dos futuristas, do movimento futurista. Primeiro, ele diz o seguinte: nós queremos cantar o amor, né? Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade, né? Ou seja, a ousadia, tá? Então, eles aqui já colocam já algumas de suas características, né? Algumas de suas perspectivas, né? Ponto de vista, tá? Então aqui ele cita o perigo, né? Como algo associado ao futurismo, né? O hábito, a energia, né? O hábito, a temeridade. Então, para quem não sabe, temeridade significa a ousadia, tá ok? Número 2, né? Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. O outro aí, o próximo elemento aí que faz parte do movimento futurista. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Nesse terceiro ponto, nós observamos uma comparação, né, entre a literatura tradicional e a literatura moderna, na visão dos futuristas. Então a gente poderia colocar aqui que, de acordo com o Manifesto Futurista, a literatura até o século XX, porque quando a gente fala aqui de futurismo, de vanguardas, então nós estamos aí no período de tempo aí, por volta aí no caso, nas primeiras décadas do século XX, então 1901, tá? 1902, né? Então aqui, como a gente falou, como nós falamos anteriormente, o texto ele foi publicado em 1909, tá? Então 1900, século XIX, então 1901, século XX. Então nós estamos falando aí de uma visão, nós estamos tratando aqui da visão de artistas aí do século XX, tá? Então nesse ponto número 3, eles fazem uma comparação entre a literatura tradicional, aqui ele destaca aqui a imobilidade, o sono, né? Então, como se fosse algo, como se faltasse um dinamismo, como se faltasse mais energia aos textos, né? Mais liberdade, tá? Aos textos, né? A temática, enfim. Aqui ele faz uma comparação entre a literatura até então produzida, né? Que seria uma literatura caracterizada pela imobilidade, né? Caracterizada pelo sono, por exemplo, tá? E aí ele coloca aqui o que eles querem, né? Eles querem algo mais agressivo, uma temática mais agressiva, mais dinâmica, que traga aí assuntos mais ligados à vida real, né? Aquela vida mais acelerada, né? Que é a vida moderna, tá? Então ele faz essa comparação aqui, associando aqui a questão da temática literária, né? A questão também da liberdade dos escritores, liberdade para escrever, tá? Liberdade para sair da prisão, né? Da prisão das regras, né? Daqueles padrões. Então, a literatura tradicional, ela tinha muito essa questão de os escritores da literatura tradicional, eles
estavam assim muito presos, né, a muitas regras ensinadas ao longo do tempo. E na visão dos futuristas, o desejo deles aqui era criar algo mais dinâmico, tá? Temas mais ligados a essa vida frenética, agitada da modernidade, né? A vida moderna. O número 4, nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade, tá? Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a vitória de Samotrace. Então aqui ele faz uma comparação entre dois elementos, né? O elemento do mundo moderno e um elemento do mundo antigo, né? Do passado, né? Tá? Sendo, portanto, a vitória de Samotrácia uma escultura antiga, né? Considerada uma relíquia, tá? Mas para os futuristas ela não tinha valor nenhum, nem muito menos beleza, tá? Eles achavam bem mais bonito e atraente, interessante, a velocidade, né? O fenômeno da velocidade. Então, para eles, a velocidade era algo belo. E aqui eles trazem aqui, faz uma referência ao automóvel, né? Que está aí associado à velocidade. Tá? Então, para eles, um automóvel tem muito mais prestígio, muito mais valor do que uma estátua, né? Uma escultura que para os tradicionalistas é uma relíquia. Tá? Então, aqui a gente vê aqui uma perspectiva, né, diferente. Os tradicionalistas, né, os clássicos, que valorizam as estátuas, as artes clássicas, né, as artes antigas. E nós temos aqui a visão modernista dos artistas futuristas. 7. Aqui a gente colocou, aqui não, ele não foi colocado, né? A gente observa aqui que nós temos aqui os três pontinhos aí, né? Entre colchetes, né? Que aí marca aí que o texto aqui, nós temos apenas um fragmento desse texto. Então, o 7. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. A poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas, para intimá-las e deitar-se diante do homem. Muito bem. Então, nesse ponto aqui, a gente destaca mais uma referência que ele faz a esse tom agressivo, né? A esse tom violento, digamos assim, da poesia, né? Ou seja, quando se fala em poesia, estamos falando das produções escritas, estamos falando da literatura, tá? Uma temática mais agressiva, né? Temas mais associados a essa vida frenética, a essa agitação, tá? Número 8, nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos. O tempo e o espaço morreram ontem. Nós vivemos já no absoluto, já que nós criamos a eterna velocidade onipresente. Destacamos aqui nesse ponto essa frase em que ele diz: nós vivemos já no absoluto. Ou seja, é como se ele quisesse separar todos os conhecimentos antigos, né,
no sentido de que todos esses conhecimentos devem ser esquecidos e, a partir desse novo tempo, a partir desse novo momento, sejam criados novos conhecimentos. A humanidade passe a se basear em novos conhecimentos, em novas filosofias, especificamente na área da arte. Então, na visão aqui dos futuristas, o ser humano moderno, ele não mais necessita se basear nesses conhecimentos antigos, que para os futuristas são conhecimentos ultrapassados. Então, é momento de, a partir de agora, seguir criando um novo, né? Seguir produzindo o homem moderno seu próprio conhecimento, tá? Guiando-se pelos seus próprios conhecimentos, né? Pelas novidades, né? No campo da arte e também nas outras áreas do conhecimento. Então, resumindo, ele tenta dizer que é um momento de separação, né? De rompimento entre o tempo passado e o tempo presente. É uma linha que separa esses dois tempos, esses dois momentos. Então, quer dizer, o antigo deve ser ultrapassado e o homem deve guiar-se agora pelo novo, pelo conhecimento criado a partir de então. No 9, nós queremos glorificar a guerra. Então aqui fica bem claro aqui essa visão, né? Esse gosto pela guerra. Por quê? Porque para eles a guerra é a única higiene do mundo. Ou seja, ela destrói tudo aquilo que não serve, né? Tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não tem valor, utilidade, a guerra destrói. Então essa é a visão aqui nesse ponto número 9. O militarismo, tá? Eles colocam aqui o seu desejo de glorificar o militarismo, né? De glorificar o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, né? As belas ideias que matam e o menosprezo à mulher, tá? Então aqui a gente percebe essa perspectiva aqui do futurista, uma perspectiva contrária aos direitos, por exemplo, aqui aos direitos da mulher. 10. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Nós cantaremos as grandes multidões, movimentadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. Os navios aventureiros farejando o horizonte, as locomotivas de grande peito, que escocinham os trilhos, como enormes cavalos de aço freados por longos tubos, e o voo deslizante dos aeroplanos, cuja hélice tem os estalos da bandeira e os aplausos da multidão entusiasta. Então, nesse número 11 aqui, a gente observa, né, esse contato, esse gosto, né, pela aquela agitação das cidades, né, o gosto pelas multidões, né, e também os elementos da modernidade, do mundo moderno, o navio, tá, as locomotivas, isso, os aeroplanos, tá? Então aqui ele faz essas referências, né, a esses elementos modernos, deixando aí claro o seu gosto, o seu desejo por essa temática. E o Filippo Marinetti, ele encerra
uma das últimas partes. Na verdade, não é o encerramento. Nós temos aqui a pontuação, né? Como já disse, é um fragmento. Mas aqui, por fim, o Filippo Marinetti deixa para a gente o seguinte: é para a Itália que nós lançaremos este manifesto de violência agitada e incendiária, pela qual fundamos hoje o futurismo, porque queremos livrar a Itália de sua gangrena de professores, de arqueólogos, de cicerones e de antiquários, né? Ou seja, todas essas pessoas que são os agentes, né, que transmitem os conhecimentos, né, tradicionais para as novas gerações. Então, nessa visão aqui, ele diz claramente: queremos livrar a Itália desses agentes, né, desses que ele chama de gangrena, com algo negativo, né, um termo negativo, sentido negativo. Então, aqui inclui professores, arqueólogos, né, cicerones, né, antiquários, tá? Então, essas pessoas que são aí responsáveis por disseminar, né, transmitir os conhecimentos aí tradicionais. Mas, como já foi falado antes, os futuristas, eles têm uma visão de rompimento, começar do zero, né? Guiar-se por novos conhecimentos. O homem moderno deve pautar-se em seus próprios conhecimentos e deve romper com os conhecimentos antigos, que eles chamam aqui de conhecimentos ultrapassados. Então, encerro aqui essa primeira parte do vídeo com essa leitura do texto de Filippo Marinetti, que a gente chama aí de O Manifesto do Futurismo, onde nós temos aqui as principais ideias defendidas por esse grupo filosófico e artístico, tá? Então eu encerro aqui essa primeira parte do vídeo fazendo aqui essa leitura e esse comentário sobre esse texto, né, sobre o Manifesto do Futurismo. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo aí.